Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Esse aqui é o vídeo do canal, onde eu respondo perguntas com relação às questões que vêm nos meus atendimentos, ou que as pessoas me mandam nas redes sociais, ou que eu vejo no meu dia a dia que eu acho relevante e pode agregar para alguém aqui. E essa aqui, na verdade, não é nem uma pergunta, acaba sendo mais uma coisa que eu encontro recorrente, e eu resumi que o melhor relacionamento é a três, ou todo relacionamento é a três. E deixa isso muito claro antes que venham todas as críticas, não estou dizendo que precisam ser três pessoas, mas todo relacionamento existem base, no mínimo, três organismos acontecendo. E é muito comum quando eu vejo as pessoas quando eu atendo casais ou quando eu atendo pessoas que estão querendo estar num relacionamento, ou então pessoas que uma das partes do relacionamento está sendo atendida, é não compreender que, na verdade, existem três organismos dentro de todo relacionamento. E quanto mais cedo você entender isso, pra mim fica mais fácil a comunicação. E por que existem três organismos? Porque existe você, existe outra pessoa e existe esse outro organismo que é o relacionamento. Que tem demandas, que tem necessidades, que tem certas responsabilidades também. E muitos dos conflitos acontecem nas relações porque muitas vezes a gente sabe as nossas necessidades, sabe um pouquinho da do outro, mas não sabe exatamente o que é esse organismo aqui precisa. E eu sei que não é uma questão fácil, mas é uma questão extremamente necessária para que você possa aprender a resolver conflitos. Porque se você entender que existem três entidades, por assim dizer, dentro da relação, fica mais fácil você ter uma comunicação sincera com as pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que dentro dessas partes você precisa de um tempo com você mesmo, você precisa ir para academia, você precisa de um tempo de qualidade com você, você precisa de carinho e atenção, você precisa muitas vezes de um tempo a dois, você precisa às vezes de um jantar a dois, você precisa de uma viagem a dois. Esse lado aqui também precisa desse tempo, precisa dessas coisas, mas existe esse organismo que é, por exemplo, assim, como é que a gente vai fazer as festas de final de ano? A gente vai passar com a sua família, ou a gente vai passar com a nossa família, ou a gente vai começar a construir uma família, ou então a gente vai passar um tempo em cada. Ou então, essa parte aqui precisa de quê? Qual é a necessidade que essa relação precisa? E muitas pessoas não sabem disso porque elas não sabem nem definir o que é um relacionamento com elas, para elas mesmas. É muito frequente eu ver pessoas falando assim, mas ele tá fazendo o que eu quero, ou então ela não entende minhas necessidades. Mas eu entendo que relacionamento é você entender as suas, entender a do outro e entender a necessidade da relação. Então, por exemplo, assim, vamos supor que uma das partes entende que para a relação acontecer de forma saudável precisa ter filhos. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa ter, mas talvez uma das partes precise. E uma das partes não. Obrigatoriamente esse relacionamento está fadado a um conflito eterno, porque filho é uma questão inegociável para um dos lados. Para a visão de relacionamento dessa pessoa, filho precisa existir, para a questão dessa pessoa, não. Então, na minha visão, esse relacionamento ele não deveria nem existir, porque abrir mão de algo tão importante que é o valor, por exemplo, ter um filho, na minha visão é negociável. E é claro que esse aqui talvez seja um exemplo muito mais extremo para algumas pessoas, mas muitas vezes acontece, como falo assim, mas você acredita que tempo com a família é importante? Aí a pessoa fala sim e a outra pessoa fala não. Isso pode ser um conflito infinito, porque muitas vezes a gente está brigando porque as pessoas não entendem a necessidade da relação. E para isso também implica em ter uma habilidade de negociação, porque obrigatoriamente quando você tem um relacionamento, eu vou falar isso em outro momento, mas relacionamento em algum espaço também mata a sua liberdade, né? Se você tá com alguém, você não tá buscando ser livre, você tá buscando se conectar com aquela pessoa. E você vai ter um outro tipo de liberdade, claro. Não, mas você não vai ter aquela liberdade mais como indivíduo, porque agora você tem suas necessidades de indivíduo, você tem as necessidades do outro indivíduo, mas aquela relação também tem necessidades. E se sua necessidade se sobrepõe à necessidade da relação, a chance de fracasso é gigante. Eu estava certa vez conversando com uma pessoa, e aí ela descobriu que ela queria sair do país e o marido dela não queria. Né? Na verdade, não era marido ainda, eles estavam caminhando para um casamento, mas eles estavam juntos há 3 anos. E aí, ela não entendia ou não conseguia respeitar a vontade dele de não ir. E eu falei para ela, falei assim, tá bom, mas o que importa para você é a sua vontade de viajar ou a vontade de caminhar junto? E muitas vezes essas duas coisas não podem estar ligadas. Porque, por exemplo, se você acha que o relacionamento vale a pena, você vai ter que rever essa possibilidade de viajar e não viajar. Mas beleza, isso aqui é importante pra mim. Como eu faço isso aqui também ser importante pra você, pra que esse relacionamento tenha essa necessidade atendida? E a maioria das pessoas não conseguem pensar isso. Isso é uma coisa que muitas vezes tem brigas porque a gente não sabe comunicar nossas necessidades nem dizer pro outro isso. Então, se você entender que, na verdade, o melhor relacionamento é aquele onde os três organismos estão sendo atendidos, fica muito mais fácil você estabelecer uma relação saudável. Porque não é sobre só as suas necessidades, nem sobre só atender as necessidades do outro. É sobre atender o que o relacionamento em si precisa. E eu tô falando aqui e eu sei que não é simples, porque a maioria das pessoas não tem nenhum conceito claro do que é um relacionamento. Muitas vezes eu falo assim, tô com alguém que eu gosto, tô com alguém que eu me relaciono. Isso pra mim é muito pouco, porque o relacionamento é muito mais do que gostar, percebe? Uma coisa que eu sempre digo, depois que eu virei pai, é que
Muitas vezes as demandas que você tem que fazer com seus filhos não é uma coisa que você gosta de fazer, mas é uma coisa que você precisa fazer para que a relação fique boa. Muitas vezes o meu filho não quer escovar o dente, mas ele precisa escovar o dente, às vezes eu vou brigar com ele por isso. Eu vou falar isso em outro momento sobre como, na minha visão, o amor, ele quer que o outro mude. Mas isso é um vídeo para outro momento. O que só queria que ficasse aqui para hoje para vocês é que muitas vezes está havendo conflitos na relação porque as pessoas não estão conseguindo separar quais são as necessidades do indivíduo e quais são as necessidades do relacionamento. E dá trabalho entender as necessidades do relacionamento. Não é um processo simples. A gente não tem nem a facilidade de entender as nossas necessidades muitas vezes. A gente não consegue muitas vezes nem expressar a nossa necessidade e acaba brigando. E conversar sobre essa necessidade muitas vezes acaba nem sendo possível, porque a gente nem sabe expressar, nossa, como é que eu vou expressar da relação? E muitas vezes fica expressando isso através de briga. Mas se você começar a entender primeiro as suas necessidades, para você saber perguntar do outro, vai ficar muito mais fácil construir essa relação. Então, esse relacionamento a três vai precisar sempre acontecer num relacionamento a dois, tá? Se você ver esse vídeo procurando um relacionamento aberto, você não encontrou, porque não era a proposta desse vídeo. Mas eu só queria que você pensasse, será que eu consigo entender quais são as minhas necessidades da relação? Será que eu consigo entender a do outro, ou pelo menos comunicar pro outro para ele poder me explicar qual é a necessidade dele e qual é a necessidade que eu entendo que o relacionamento precisa ter e que ele entende que o relacionamento, que a outra parte entende que o relacionamento precisa ter pra gente construir essa união forte. Porque para mim, sem essas três entidades acontecendo dentro da relação, a chance do relacionamento fracassar é extremamente grande. E aí eu quero te trazer, nesse final de vídeo, para você fazer essa pergunta. Quais são as minhas necessidades? Essa é uma pergunta muito difícil de ser resolvida para a maioria das pessoas. Elas não sabem pensar sobre isso. Muitas vezes eu gasto 1 ou 2 sessões só para a gente construir um norte de como a gente entender as nossas necessidades. O que eu preciso? Às vezes você precisa de alguém que fisicamente perto, então você não está pronto a bancar um relacionamento à distância. Ou muitas vezes você quer fisicamente perto, mas quer ter sua casa e quer que o outro tenha dele. Então, a ideia é você entender, tipo, sei lá, na minha questão eu quero ter alguém que treine junto comigo, eu quero ter alguém que me deixe treinar sozinho. Então, parece simples, mas quando não é tão simples assim, mas quando você começa a entender a necessidade desses 3 organismos acontecerem, pra mim, a sua vida fica muito mais simples, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, pra você entender que o relacionamento melhor é 3. Espero que te ajude, se você gostou. Deixa seu comentário aqui se você ficou com alguma dúvida também, quem sabe eu gravo outro vídeo. E se inscreve no canal, porque a ideia aqui é que quanto mais eu cresço, mais eu consigo gastar tempo dedicado a responder essas perguntas que não necessariamente as pessoas vão conseguir chegar para mim no atendimento, ou que não necessariamente a minha agenda vai permitir no atendimento, tá bom? Então se você quer lá, você pode também mandar um WhatsApp aqui pra você falar com o suporte. Se quiser agendar a sessão comigo, seja muito bem-vindo, eu vou ter o prazer de te receber e de arranjar um horário. E eu te vejo no próximo vídeo.